Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos comentar sobre a lição de número 3, que tem a temática Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Então, a Igreja de Jerusalém, que está em evidência, Atos 1 até o Atos de número 15, Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Então, uma igreja autêntica é aquela igreja que ela realmente se compromete com a verdade do Evangelho, com a verdade das Escrituras Sagradas. E a mensagem dos apóstolos, ela está centrada na palavra de Deus e na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, as Escrituras revelam Deus. Nós vamos encontrar o que é a verdade a respeito de Deus nas Escrituras. Nós temos muitos grupos que trabalham contra a verdade relacionada às Escrituras Sagradas. Temos o ateísmo, o agnosticismo, o materialismo, o deísmo, o panteísmo, muitos grupos, né? Mas, porém, a Bíblia diz que existe o que? Um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que se relaciona com o homem, um Deus que tem um plano de salvação para toda a humanidade. Então, as Escrituras, além de revelar Deus, traz o que? O testemunho da pessoa bendita de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver as profecias, né? Nós vamos ver ali tudo apontando para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Gênesis 3,15, né? Jesus é a semente da mulher, nós vamos ver. Gênesis 12, Jesus é aquele que abençoa todas as famílias da terra. Nós vamos ver ali em Êxodo, Jesus é o Cordeiro, né, pascual, aquele que veio para libertar o homem da condenação do pecado. Levítico, nós temos o nosso sumo sacerdote, né, e várias passagens dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que está apontando para a pessoa bendita de Jesus. Jesus é o cumprimento das Escrituras. E a mensagem pregada pelos apóstolos é uma mensagem que traz o quê? Consolo, né? Traz consolo, porque é uma mensagem que traz esperança, é uma mensagem que revela o quê? O perdão, revela a misericórdia, a graça de Deus. Só que eles também não deixaram de confrontar o pecado, né? E o homem precisa o quê? Se arrepender e se converter. E Pedro, ele enfatiza isso lá em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, os apóstolos, eles fazem uma chamada, que há uma mudança de mente, há uma mudança o quê? De comportamento, né? Uma mudança de ideia em relação a Deus, em relação, né, ao sentido da vida, né? E além de se arrepender, nós vamos ver que o arrependimento e a conversão, né, gera o perdão. São passos interligados para que o homem seja restaurado. O arrependimento e a conversão. A conversão é o homem mudar de direção e retornar para Deus. Significa o quê? Um retorno verdadeiro para o Senhor da vida, para aquele que nos dá a salvação. E os apóstolos, eles pregaram que cheios, capacitados pelo
Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que inspira o que? A pregação, a mensagem do Evangelho. E também dá o que? O poder para que milagres, para que grandes coisas venham a acontecer. Jesus disse que o Espírito Santo, ele convenceria o que? O homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, o homem, ele precisa o que? Ter esse revestimento que vem do alto, ter essa autoridade que vem do Espírito Santo. Então, nós vamos ver que os discípulos, quando eles estão indo para a hora da oração, eles vão encontrar ali um coxo, né? Um homem que cerca de 40 anos era levado ali para estar colhendo, né? Recolhendo ali esmola. Porém, ele encontra ali com Pedro e João, e ele espera receber algo de Pedro e João. Mas Pedro e João falam: olha para nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Então, um grande milagre vai acontecer. Então, eles são seguidores de Cristo. Então, quando eles falam, olham para nós, né? Porque você vai ver que nós somos seguidores, nós somos comprometidos com aquilo que nós pregamos, né? Então, a palavra de Deus manda que nós sejamos imitadores de Cristo. Então, eles rejeitam a glória humana, eles falam, olha, e anunciam a Cristo dentro desse texto, desse contexto que eles ali estão. Então, a pregação, ela é centrada e focada em Cristo Jesus. Então, através desses milagres, eles anunciam o que? A pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Para as pessoas que ali estavam, e nós vamos ver que uma grande multidão irá se converter através da mensagem da palavra. E Pedro traz um alerta. No capítulo 2, alerta que Pedro traz está relacionado com a ignorância. Mas aqui no capítulo 3, ele chama o seu público para se salvarem de uma geração perversa. O que é uma geração perversa? É as pessoas que são insensíveis às coisas espirituais e eles não seguem o caminho da verdade, o caminho do evangelho. Então, a cultura em que nós vivemos hoje é uma cultura indiferente. Eles querem, né, relativar todas as coisas, né? Eles querem seguir o próprio padrão cultural, né? Uma vida de corrupção, de perversão, enquanto que a Bíblia nos chama para fazer vereda justa, vereda direita, praticar a justiça. Então, a igreja que ela prega a palavra e ela chama que as pessoas ao arrependimento para que possa, né, alcançar tempos de refrigério. Então é interessante que esse tempo de refrigério aqui, ele está falando alcançar o quê? Uma nova vida. Uma vida espiritual, um encontro com Deus. Porque nós temos que estar preparados, porque a vida ela é passageira, mas há uma continuidade, né? De uma eternidade a ser vivida. E a mensagem do Evangelho traz essa esperança, né, para essa sociedade indiferente relacionado às coisas espirituais. Então, Pedro chama esse povo ao arrependimento. Então, que nós possamos nos identificar com a pregação bíblica e viver a verdade no Evangelho através das nossas ações e das nossas atitudes. Então, Pedro prega para uma geração religiosa. Então, a religiosidade, ela não diz nada. Por quê?
Religião é a busca do homem querendo encontrar com o sagrado. É por isso que nós temos várias religiões, né? Os homens, né, caminhando ali dentro de um meio da qual eles acham que eles vão encontrar com o divino. Então, por isso há várias religiões, mas o evangelho só existe um, o evangelho de Cristo. Somente Cristo salva, Cristo liberta, Cristo batiza com o Espírito Santo e Cristo leva o homem para os céus. Então, que a verdade do evangelho seja buscada por aqueles que se dizem discípulos de Jesus, para que verdadeiramente possam alcançar tempos de refrigério pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, que Deus vos guarde, Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Deus assim permitindo, fique na paz.